Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nós vamos continuar a falar sobre manipulação de objetos que a gente começou na última aula. Vamos dar continuidade agora nessa aqui, certo? Na última aula eu falei sobre Move Tool, Rotation, Scale e falei um pouco sobre o Select. A tecla de atalho K, W, E e R, ok? Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa caixa aqui de ferramenta, a Channel Box. Por quê? Note que quando, por exemplo, eu escalono o objeto em todos os eixos, ele automaticamente vai estar mudando aqui também a escala em X, Y e Z. Quando eu movimento o objeto em um eixo, eu travei ele aqui no eixo Z, ele vai estar mudando lá o eixo Z para o negativo ou então para o positivo. No eixo X e no eixo Y vai ser a mesma coisa. Com relação à rotação, que a gente às vezes vai precisar fazer isso com frequência nas videoaulas, eu quero rotacionar o objeto 90 graus no eixo Z. Se você não sabe em qual caixa ou em que direção você quer, você sabe para onde você quer posicionar o objeto, mas não sabe que eixo é, vem aqui, procura o eixo, rotaciona só um pouco ele aqui, só para ter a base, ele já vai estar aqui marcando que você quer rotacionar no eixo X. E aqui você pode ver que também o eixo X é o eixo vermelho. Rotacionei um pouco aqui, eu estou vendo que essa rotação que eu estou fazendo é uma rotação negativa. Então se eu quiser rotacionar 90, se eu quiser fazer essa transformação aqui no objeto, que ele fique correto, eu chego aqui, vou dar um clique na caixa, ele vai entrar em modo de edição. Como minha posição é menos, a rotação, a transformação que eu estava fazendo era negativo, eu vou digitar menos 90 graus e vou apertar Enter. Não vou apertar Enter no teclado numérico, senão ele vai continuar em modo de edição. O Enter comum mesmo. Ele vai mudar, ele agora está... Eu rotacionei o objeto 90 graus no eixo X. Mas se eu quiser escalonar ele, ou então rotacioná-lo, ou então movê-lo em vários eixos ao mesmo tempo, como é que eu vou fazer isso? Se eu quiser escalonar ele em vários eixos, em vez de dar um clique na opção que eu quero, ou então em vez de vir colocando 90 por 90 por 90, eu vou dar um clique, vou segurar o clique e vou arrastar para baixo. Quando eu selecionar todas as opções de Scale, eu vou soltar o clique. E aí eu vou digitar o valor que eu quero e vou apertar Enter. Tá aí. Ponto 5. Ele vai ter escalonado aí o objeto, né, em todas as direções com um padrão definido. Se eu quero escalonar 0.5, é 0.5, certo? Ok. A gente tem uma outra opção aqui, que é manipulando essas transformações interativamente. Isso, toda a parte da interface do Maya que tiver essas caixas de opções e que tiver qualquer os nomes parecidos assim, o modo de edição vai ser a mesma coisa, certo? Você pode clicar lá e vai entrar no modo de edição. Ou então a gente pode fazer o seguinte: se eu quiser mudar o translate em X do objeto, em vez de clicar aqui e já dizer um nome, um número, eu vou clicar em Translate, vou trazer o cursor para a vista e vou dar um clique com o botão do meio e vou segurar. E vou arrastar para a esquerda ou para a direita. Automaticamente ele vai estar alterando aí o Translate. Posso fazer isso também em Rotation, fazendo Scale. Seleciono a opção,
trago para a vista, dou um clique com o botão do meio, seguro o clique e aí eu puxo para a esquerda ou para a direita. Ah, mas se eu quisesse também fazer em várias posições, né, como a gente fez aquela hora, seleciono também os três, dou um clique, seguro o clique, arrasto e aí puxo o clique para a esquerda ou para a direita. Você vai ver lá que o cursor dele já mudou e a gente pode estar manipulando também. Essa é uma outra forma da gente estar manipulando. Porque essas opções são importantes, principalmente a opção de rotação. Muitas vezes você vai precisar, eu vou dizer lá na videoaula, rotacione o objeto 90 graus em tal eixo, eixo Z. Aí você já vem aqui, em vez de estar, né, perdido, 90 rotation, eixo Z, enter. Ele aplicou. Ah, scale eixo X. Vamos mudar para ponto 7. Você vem aqui, scale eixo X, seleciona a opção. Não precisa colocar o 0, a gente vai colocar só ponto 7. Enter. Ele vai estar mudando. Ah, mas eu quero tudo ponto 7. Seleciona aqui, ponto 7, enter. E o objeto vai ter se transformado. Não estou dizendo que essas opções são únicas, porque, como a gente falou na última aula, a gente vai ter essas outras opções, mas por questões de estudos e a gente ir conhecendo a interface do programa no decorrer do curso, eu estou explicando isso aqui que a gente vai estar usando aí também muito e muitas vezes, ok? Então, dá uma treinada, estuda lá as aulas anteriores. Lembre que todas essas aulas, tanto as anteriores como a de hoje, não são atalhos que a gente vai usar uma vez e depois de muito tempo vai usar o atalho. Então é bom sempre você estar praticando para estar familiarizado aí com os comandos do programa. Ok? Valeu, até a próxima aula.